quando nós vemos uma cena comum, a nossa atenção diminui. No vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos refletir. E eu quero mostrar para você o quanto esse aprendizado do vídeo de hoje pode te ajudar na sua casa, na sua vida, com seus filhos, no seu casamento. Por que isso é tão importante e como isso acontece aqui? Lembre-se de uma primeira vez que você fez um trajeto de A para o B. Pode ser um percurso de casa para o trabalho novo, pode ser de uma cidade para outra. A sensação é que a primeira vez que a gente faz aquele trajeto, a viagem é mais longa, o percurso de tempo é mais longo. Numa segunda ida, a gente acha que durou menos. A gente sempre fala, a volta parece que é mais rápido. Já ouviu isso? Você concorda com isso? O que acontece depois de uma certa prática desse trajeto? A gente já nem percebe. E se for para um trajeto de casa para o trabalho, a gente só percebe quando chegou. O que de fato acontece na nossa mente? O nosso cérebro gosta da previsibilidade, nosso cérebro gosta da rotina, ele gosta de saber o que vai acontecer depois. Bom, se isso é um fato, eu quero trazer um elemento que vai parecer então um pouco contraditório. Se o nosso cérebro gosta de rotina, se o nosso cérebro gosta de previsibilidade, por que as pessoas se separam tanto dizendo que o casamento ficou monótono? Porque as pessoas se entediam no trabalho porque ele é muito repetitivo. Por que, então, se o nosso cérebro gosta de previsibilidade, por que a gente não ri da mesma piada quando a gente escuta ela várias vezes? Porque gostando de esporte, a gente não quer ver o mesmo jogo várias vezes. E é nisso que nós vamos trabalhar hoje. Refletir como é que isso acontece e por que isso acontece. Como eu disse, o nosso cérebro, à medida que ele vai tendo essa estabilidade, essa previsibilidade, esse planejamento, esse domínio da tarefa que ele está fazendo, ele vai se tornando mais confiante e ele vai fazendo isso de forma mais automatizada. E isso é bom, porque quanto mais automático é uma atividade, menos energia cerebral é gasto naquele trabalho. Bom, desta forma ficou mesmo estranho, não é? E aí eu vou te trazer um outro elemento que é tão necessário para o cérebro quanto a previsibilidade. É a surpresa. Nosso cérebro é como uma criança que adora surpresa. A surpresa, o nosso cérebro ele é muito bom em desvendar mistérios. Ele adora uma incógnita, ele adora uma pegadinha, ele adora descobrir uma novidade, uma surpresa. E o que acontece na rotina e que ela se torna enfadonha é quando a gente tem as mesmas coisas do mesmo jeito, do mesmo lugar. Sabe quando a pessoa ela não consegue sentar num outro lugar na mesa, porque aí ela se sente mal? Esta é uma forma negativa da rotina, dessa
previsibilidade. A gente precisa ser previsível, mas a gente precisa dar um toque de inesperado. Isso nós devemos fazer no casamento, isso nós devemos fazer em relação aos nossos colaboradores, isso nós devemos fazer conosco mesmo. Quando a gente fala de fazer um caminho novo para o trabalho, quando nós falamos em ler um livro ou ver um filme num estilo diferente daquilo que você está acostumado, a experimentar uma comida nova, a experimentar viajar por um lugar novo, tudo isso faz com que a gente mande para o nosso cérebro uma mensagem assim: olha, a gente vai caminhar nessa direção, mas fique atento porque de vez em quando a gente pode virar a esquina. Essa surpresa faz com que o nosso cérebro fique atento, fique animado, fique motivado a entender o que essa nova experiência pode trazer para o seu repertório, para a sua percepção de mundo. E aí, esse também é o segredo para as relações. O que eu posso fazer de surpresa no meu casamento, o que eu posso fazer de surpresa no meu trabalho. E essa surpresa pode ser uma forma nova de demonstrar que eu respeito a pessoa, que eu admiro a pessoa, que eu gosto de estar com ela. Esta surpresa também pode ser: eu consigo fazer isso, eu tenho capacidade de desenvolver esse projeto novo. Eu posso estudar esse livro, eu posso estudar esse curso, eu posso aprender coisas novas para agregar valor e desafio ao meu trabalho. Nas relações com os nossos filhos, este é um ponto que a gente precisa entender muito bem para que a gente possa motivá-lo e trazer essas surpresas de formas diferentes para fazer com que ele esteja sempre dentro de uma rotina e motivado para fazer aquilo que ele precisa fazer, de aprender aquilo que ele precisa aprender. Imagine se nós usarmos esses dois elementos para trabalhar a matemática, para trabalhar a história, para estar trabalhando a geografia. Ao invés de estarmos ali no livro, a gente ir para o quintal, a gente ir para o lúdico, o resultado é muito diferente, é muito diferente. E com relação a esses dois elementos, existe um cuidado muito importante, uma coisa que é muito danosa. A gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E imagine que nós estamos aqui nesse vídeo com a melhor das intenções para fazer com que a gente floresça. Florescer significa desenvolver o potencial que eu tenho, aquilo que eu posso fazer de melhor para eu viver melhor, comigo e com as outras pessoas. Mas existem situações e contextos que a gente precisa estar atentos. E eu vou falar de dois, um para as crianças e um para os adultos. A gente sempre ouve falar do tempo de tela, do quanto isso é prejudicial para a nossa vida. Por que é prejudicial à nossa vida? Porque nós temos uma vida real e uma vida virtual. A gente tem muitos estímulos ao longo do dia, nós temos muito estímulo ao longo da vida. E o celular, ele pode ser muito bom e muito útil, mas ele pode ser muito danoso se ele não for bem usado, se ele não for bem gerenciado. E o gerenciamento
de hora-tela em relação às crianças, aos jovens, ela é uma responsabilidade dos pais. Eu estou falando de previsibilidade, estou falando de novidade, dois elementos extremamente importantes para o nosso cérebro, para o nosso desenvolvimento cognitivo. Uma criança que fica muito tempo nas telas jogando, ela está muito motivada. E quanto mais ela joga, mais a gamificação faz com que ela tenha desejo de jogar, que ela tenha vontade de jogar. E ela passa 5 minutos, ou ela passa 1 hora, ou ela passa 5 horas sem levantar nem para ir ao banheiro ou nem para comer, dependendo da criança. Imagine que o tempo todo ela está jogando num jogo que estimula essa novidade o tempo todo, toda hora traz coisas novas, cenários novos, velocidades novas, desafios novos, e ela está ali plena, recebendo todos os estímulos possíveis. E aí ela sai daquele estímulo, sai daquele mundo virtual e vai para uma sala de aula com 20, com 30 alunos. E uma professora sem uma mídia, sem muitos estímulos e sem muitos recursos para ensinar uma matemática para a criança, para ensinar uma matéria de geografia, de história. Veja como pode ser desigual o jogo, a tela e a vida real. E aí você chama essa criança para fazer uma caminhada, para fazer um esporte. Como é desigual o estímulo do computador, do digital, para o estímulo da vida real. Se a criança gosta muito, ela ainda vai com um pouco mais de facilidade. Mas se a criança gosta menos, ela vai ficar cada vez mais distante. E ao longo da vida, isso vai pesar muito no desenvolvimento dela. Por quê? Porque nós precisamos de novos aprendizados e novos estímulos diferentes em várias áreas da nossa vida. À medida que eu caminho na rua, que eu vejo uma árvore, que eu vejo um tom de cor diferente, que eu vejo uma textura diferente, isso vai enriquecendo o meu cérebro de informações e ele vai fazendo conexões. Agora, se eu vejo sempre os mesmos estímulos, é como se eu estivesse malhando só um braço e o resto do corpo está todo à deriva. Esse é um exemplo dos danos numa criança. Vou falar de uma questão de um adulto que costuma consumir pornografia. Qual é o efeito disso? Numa pornografia digital, você pode buscar o que a sua mente conseguir imaginar. Agora, na hora que você vai para a vida real, especialmente no casamento, aquela pessoa que está do seu lado, ela não está na mesma frequência que você. Então, ela não vai te atender na sua expectativa. E quando você tem uma expectativa aqui e a outra pessoa tem uma expectativa de entrega aqui, existe uma diferença que cria uma barreira entre a vida dos dois. E quanto mais você consome aquilo, mais você quer. E cada vez fica mais difícil você conviver com aquela pessoa que não responde aos seus estímulos. Na vida real, ela não te entrega aquilo que você está querendo.
E isso dificulta muito a relação dos dois. Por isso, a nossa mente, ela é um espaço de desenvolvimento. E nós precisamos ser os gestores desse desenvolvimento. Nós somos responsáveis por aquilo que nós consumimos. Nós somos responsáveis pelos estímulos que nós damos à nossa mente. Durante essa semana, pense nisso. Reflita qual é o papel do prazer, quais são as surpresas e o papel dessas surpresas na sua vida. E veja se você está fazendo bom uso, bom gerenciamento de tudo isso. Até!